E aí, galerinha, terceiro, vamos lá, dando continuidade aí, vamos não perder o foco, eu faço as duas juntas, tá? Vamos lá, próxima aula, aulas 26 e 27, setor A, né? Página 56. Lembrando, isso tudo é apostila 4, tá bom? É dúvida, né? Apostila 4, tá? Vamos lá. Dinâmica do movimento circular uniforme, MCU. O que é dinâmica, gente? Dinâmica é resultante, né? Dinâmica é a segunda lei de Newton, que fala da resultante. Resultante é igual a massa vezes o módulo da aceleração. Beleza? No caso aqui eu coloquei AC, porque eu estou falando do movimento circular, então a aceleração minha vai ser uma aceleração centrípeta, lembra? Tá? Então, lembrando, a aceleração em metro por segundo ao quadrado, a massa sempre em quilogramas, e a resultante, como é uma força, a força é dada em Newton. Por isso eu coloquei módulo aceleração, tá bom? Como uma força, tá? A força tem que ser positiva, então deixei a aceleração em módulo, tá? Mas o R aqui é resultante das forças. A gente tem que lembrar que vai ter exercícios onde eu vou ter mais de uma força aplicada. Concorda? Resultante é a junção das forças. Aí você tem que lembrar. Aquela ideia de mesmo sentido, você soma, sentidos opostos subtraem, perpendicular faz Pitágoras, e se tiver aleatório, aí você tem que, vai ter que dar soma vetorial, lembra? Começou um, certo? Acabou um, começou outro. Acabou um, começou outro, e assim sucessivamente. Não misturando, tá? E não diferenciando, não alterando, melhor falar a palavra, melhor alterar, nem a direção, nem o sentido de cada vetor, tá bom? Mas o mais importante dessa aula aqui é você lembrar do seguinte, ó. Sempre quando um corpo para, a minha resultante é igual ao atrito. Certo? O corpo para e a resultante é igual ao atrito, lembra? Se o corpo está em movimento, né, e tem atrito, eu falo que a resultante é igual a força menos o atrito. E se não tem atrito, a resultante é igual a força. Aí força é igual a massa vezes aceleração. Então vai depender do exercício, o que vai usar. Com atrito, sem atrito, é bem aquela história, né, gente? Ó, se eu estou movimentando para a direita, eu tenho um atrito, o atrito é uma força contrária. Se eu estou indo para a direita, o atrito vai para a esquerda. Então, uma subtração, já que a força está aplicada mesma direção, mas em sentidos opostos, né? Certo? Então, tome cuidado só com essas ideias aí, tá bom? Quando tem atrito, quando não tem atrito, como é que vai ficar a minha resultante? Então, toma cuidado que resultante é o resultado das forças. Então, se tiver mais de uma força aplicada, tem que analisar essas forças para verificar como eu vou mexer na minha resultante. Então, essa parte de cá você vai mexer. A parte de cá não. Vai ser sempre M é massa, sempre quilogramas. AC, aceleração centrípeta, sempre em metros por segundo ao quadrado, trabalhando no sistema internacional. Tá bom? Aí vamos lá, ó. Preste atenção no seguinte, tá assim para vocês, ó. Velocidade de um corpo em MCU. Então, observe aí, ó. V1, V2 e V3 vetoriais. A velocidade vetorial é variável, logo, velocidade vetorial V1 é diferente do V2, diferente do V3. Por que, gente, no momento circular, a velocidade vetorial ela é diferente? Porque eu tenho um corpo, vamos pensar numa roda gigante, certo? Igual tem no exercício 1 até de vocês. Vamos pensar numa roda gigante. O que acontece? Vamos supor aqui, ó, Joãozinho está na roda gigante aqui. Maria está na roda gigante aqui. E a roda gigante está girando para lá. Concorda que nesse ponto, o Joãozinho vai estar subindo. E nesse ponto aqui, ó, a Maria vai estar quase descendo. Tá? Então, quer dizer, para vetorial, lembrando, qual a diferença de velocidade escalar para vetorial? Escalar, você determinar só o sentido, só a intensidade, só o valor numérico. O vetorial tem que determinar direção e sentido. Então dá trabalho vetorial fazer direção e sentido. Então não adianta, dá trabalho mesmo, tá? E outra coisa, para ser igual, tem que ser tudo igual. Se por um acaso aqui a direção ou o sentido é variável, então automaticamente essa velocidade vetorial vai ser diferente um do outro. No movimento circular, gente, você só vai ter velocidade vetorial igual, certo? Velocidade igual, se por um acaso estiver andando aqui do lado, aqui, ó. Mas é muito difícil também, tá? Você está andando do lado sem variar nada, tá bom? Então dizemos em geral que essa velocidade vetorial é diferente em cada ponto, tudo bem? Então a velocidade vetorial é diferente em cada ponto.
Por isso que mostra para vocês o V1 diferente do V2, diferente do V3. Porque um está subindo, o outro está descendo, um está na direção, às vezes, horizontal, o outro está na direção vertical. Então, às vezes, muda a direção e o sentido. Basta mudar um deles, mas às vezes muda até os dois. Eu já posso comprovar que a velocidade vetorial de ambos são diferentes, tudo bem? Beleza? Continuando. Agora a velocidade escalar, velocidade comum. Vocês estão girando junto, a velocidade escalar de A é igual a de B. Então fica aqui, vamos somar aqui de 1 e aqui de 2, certo? Corpo 1 e corpo 2. Então aqui eu posso falar que o V1 vetorial, ele é diferente do V2 vetorial, concorda? Porque tem direção e sentido diferente. Agora, sem vetor, a velocidade escalar de V1 é igual a de V2, certo? Tudo bem? Vamos lá. A velocidade angular do corpo é constante. W é igual a 2π sobre t. Por que é constante, gente, para os dois corpos aqui? Ó? Eles estão girando, certo? Eles estão no mesmo disco, lembra a história da aula passada? Eles estão girando sobre o mesmo disco. Ou então estão girando na mesma roda gigante. Isso não é uma roda gigante. A roda gigante é igual para todos, certo? A roda gigante é igual para todos. Então, o que acontece? O tempo de dar uma volta é igual. Vamos supor que eles começaram aqui e vai voltar aqui, certo? Tudo bem? Tá? Aí passou a primeira vez, marcamos. Aí começou a marcar. Passou o 2, passou primeiro. Vamos supor, passou aqui, beleza. Aí depois passou o 1, logo o 2 passar aqui de novo. E na hora que o 1 passar aqui de novo, você marca o tempo. Vocês vão verificar que o tempo é igual. O período de dar a volta é igual para todos. Não tem como, né? Esse que está aqui gira mais rápido que esse que está aqui. Não, isso é até errado. Já que eles estão sobre o mesmo raio, tá vendo? Até o raio é igual, a distância é igual. Então, o que acontece? Preste atenção no seguinte. Aqui eu posso afirmar de novo que o F1 é igual ao F2. Automaticamente que o T1 é igual ao T2. E lógico que o W1 é igual ao W2. Certo? E aqui dá para falar até que a velocidade é igual. Porque estão girando juntos, né? E o raio é o mesmo. Se velocidade é igual a W vezes R, lembra? Posso afirmar também que aqui até a velocidade 1 é igual à velocidade 2 aqui, porque o raio é o mesmo, tudo bem? Agora, vetorialmente, não. Vetorialmente vai ser diferente, porque você tem que determinar a direção e o sentido. Então, tomem cuidado, tudo bem? Vamos lá. Certo até aí? Tá assim para vocês, ó. Embaixo aí. Princípio fundamental da dinâmica aplicado ao movimento circular uniforme, ao MCU. Para dentro, a aceleração é centrípeta, certo? A gente já sabe, a aceleração é para o centro. Por isso que esse nome é aceleração centrípeta. E a resultante, ela caminha junto com a aceleração. Se a aceleração vai para o centro, a resultante das forças também tende a ir para o centro. Então, anota isso aí que é importante, tá? A resultante e a aceleração caminham sempre juntas, tá bom? A velocidade pode ser que vai para um lado, pode ser que vai para o outro, a velocidade não importa dessa ideia de juntos, tá? Agora, pode ir junto ou não, tá? Certo? Agora, a resultante sempre caminha com a aceleração, tá? Vamos pensar no movimento retilíneo, vou fugir um pouquinho dessa parte, só para a gente ficar mais nítido. Então, pensa num carro na rodovia em linha reta, certo? Você está lá aos 100 km por hora. De repente, lá você viu um radar que está marcado 60. Vai e pisa no freio. Você pisou no freio, mas você está indo para frente ainda. A sua velocidade continua para frente. Só que a sua resultante está para onde? Para trás, porque você está desacelerando. Então a sua aceleração está para trás, está pisando no freio, você está tirando a velocidade do carro, estou desacelerando e a resultante caminha junta. Então a resultante a aceleração vira para trás, certo? Aí trazendo para o movimento circular uniforme, vamos lá. Se eu tenho um corpo que ele está girando, certo? Igual aqui, ó, a sua aceleração está para dentro, a aceleração é centrípeta. E a resultante sempre caminha junto com a aceleração. Então a sua resultante também vem em direção ao centro, sua resultante também vem para dentro. Beleza? Vamos lá, ó. A aceleração do corpo não é nula. A aceleração vetorial, diferente de zero. A aceleração no corpo é centrípeta. A aceleração centrípeta tem as formulinhas marcar para vocês, tá bom? Vamos lá? Acho que eu posso apagar já, né? Anotando as formulinhas para vocês aqui. Acho que pode apagar já, né? Anotado já, né? Anotou, volta rapidinho, tá? Vamos lá. Então, a aceleração é centrípeta. Quais são as formulinhas para aceleração centrípeta? Temos duas, tá? V ao quadrado sobre R, ou, certo? A aceleração pode ser igual a W ao quadrado vezes R. É uma ou outra, tá?
você pode usar ou a da velocidade ou da velocidade angular, tá bom? Aí vai depender dos dados que você tem no exercício, certo? Então vamos lá. Mas nem sempre tá tão fácil assim, né? Você pega muito exercício que ele não te dá esse monte de dados, não te dá aceleração desse jeito. Aí então você vai lembrar para achar o W. W é igual a 2π sobre T, certo? Aí para achar o T, T é igual a 1 sobre F, tá bom? Então aqui a gente consegue montar o exercício. E tem uma relação também que eu tenho a velocidade, né? Velocidade é o W vezes o R. Então às vezes a gente pede a velocidade, você pode usar essa formulinha aqui, ó, velocidade W vezes R. Unidade de medida, vamos lá? Então a velocidade sempre em metros por segundo, o raio em metros, certo? A aceleração já coloquei na outra lousa. A velocidade angular, radianos por segundo, tá? Certo? Então aqui, ó, W é igual a 2π sobre T, o W sai em radianos por segundo. O período sempre em segundos. O π, se não tiver dado no exercício, vamos usar o 3.14, tá? Se não vier dado no exercício. Se vier dado, vai usar o dado que tem aí, tá? Aí o período já vimos que é em segundos, período é igual a 1 sobre F, ou seja, período é inverso da frequência, onde essa frequência é dada em hertz, Hz, que é número de voltas por segundo, hertz, tá? Tomem cuidado com essa unidade hertz, ela é o número de voltas por segundo. Então, se por acaso estiver em RPM, que é voltas por minuto, eu tenho que converter, eu tenho que passar esse valor aí, automaticamente passar para hertz, tá bom? Aí mostra para vocês as relações, mostra as formulinhas aí da resultante, tá? E a resultante, como eu já coloquei fora essas aqui, né? Tem a equação da resultante, e a resultante é massa vezes a aceleração, tudo bem? Aí lembrando, para achar a aceleração, pode usar uma das duas, tá bom? Ou pode usar um monte para poder chegar nessa aceleração e jogar na equação da resultante. Só tomem cuidado com a resultante, leiam bem o exercício. Se tem atrito ou não, como está se comportando esse atrito. Se ele faz o corpo parar, se não faz, o que acontece com esse atrito no decorrer do exercício. Tudo bem? Copinha rapidinho, vamos lá. Vamos lá? Vamos anotar as fórmulas, né? Tá bom? Tá, então vamos lá. Agora vocês têm aí, ó. São 3 exercícios, deixa eu conferir aqui. Vocês têm mais? Peraí, deixa eu dar uma olhada. Não. São 3 exercícios, tá? Tá bom? Então vamos fazer a mesma coisa do outro. Fazer um, tá bom? Fazer um aqui e fazer o último, vai? Aí depois o restante da aula que eu vou fazer para vocês fazerem os 2 exercícios e também a tarefa, tá bom? Essa parte muito circular é mais tranquila, né? Pagando aqui, com isso não anotou alguma coisa, só volta o vídeo lá e ajeita. Mas eu acho que deu tempo tranquilamente de copiar, né? Tá bom? Bora lá, vamos lá. Página 57. Exercício 3. Vamos montar isso 3 com vocês. Bom? Tá assim, ó. Pegar um que tem atrito, que tem bastante coisa pra gente bater um papo aí. Tá assim para vocês, vamos lá. O atrito é o principal responsável por um carro conseguir realizar uma curva plana em uma rodovia. Gente, se não tivesse o atrito, na hora que o carro fizesse a curva, né, o pneu não ia segurar. Esse carro teria a tendência de continuar com o movimento que ele está, ele ia passar direto.
Então o atrito é muito importante. Por isso que em dias de chuva, você vai viajar com o pai de vocês, vai reparar sempre nas placas. Sempre fala, carro difícil dá para estar bastante em avenida, né? Bastante rodovia. Tá? Quando você vai, assim, muitas placas você vê assim, velocidade máxima da rodovia, 80 km por hora. Pista molhada, 60 km por hora. Por quê? Porque, gente, na chuva, a pista molhada, ela reduz o atrito. Então, reduzindo o atrito, o risco de acidente é maior. O nível de, se for numa curva, numa serra, a tendência de escape dessa avenida, você sair dessa curva é maior. Então, por isso requer mais atenção, ir mais devagar, tá bom? Certo? Então, sempre preste bem atenção nessas ideias, essas placas aí, que mostram para vocês a velocidade ali. Porque você fazendo a curva, gente, com aquela velocidade máxima, já é calculado, tá bom? Que você com aquela velocidade, você não corre risco de acidente, você direitinho ali, você não se perde nessa curva. Agora, passou dessa velocidade, gente, você corre o risco, você está correndo o risco de acontecer alguma coisa com você. Claro, o cara calcula sempre com uma média maior. Não é que o cara colocou lá a placa 80, que se passar 85, vai acontecer um acidente. Não, ele dá uma margem, né? Uma margem de segurança, certo? Mas ele te dá uma ideia, passa 80 e fica mais tranquilo, certo? Ou então outras placas que mostram para vocês assim, veículos leves a velocidade é 80 km por hora, veículos pesados a velocidade é 60. Por que a velocidade do veículo pesado é menor? Porque quando tem a maior massa, ele reclama o maior resultante, lembra? Resultante é massa e aceleração. Então tome cuidado. Tem bastante leitura de exercício, e quando a gente fala de resultante, o leque de exercício é muito grande. Vocês vão ver que na prova pode cair exercício de milhares de formas diferentes, porque a maioria, tudo que fala de movimento dos cordas, a parte dinâmica, a parte cinemática, requer a ideia de um conceito de resultante, o conceito de força, de atrito. Então tomem cuidado, tá bom? Pode cair bastante, o leque de exercício é muito grande, a diversidade de exercício é muito grande, certo? Vamos lá, voltando. O atrito, então, é o principal responsável por um carro conseguir realizar uma curva plana em uma rodovia. A tendência do veículo, devido à inércia, é continuar em movimento em linha reta. Eu falei para você, a tendência de linha reta. Primeira lei de Newton, né? A esfregação do pneu com o solo empurra o carro para dentro da curva o tempo todo, permitindo seu movimento. O esquema a seguir mostra a situação que um veículo de massa de 1.000 kg realiza uma curva de raio de 50 metros com velocidade constante. Sabendo que para os pneus do carro e o asfalto, o coeficiente de atrito estático vale 0,45, determine a velocidade máxima de segurança para essa curva. Então, eles vão calcular, vamos dar um engenheiro aqui, né? Vamos calcular a velocidade máxima de segurança para essa curva. Claro, sem considerar a pista molhada, sem usar essas coisas, tá? Com a pista seca, a pista normal, com esse coeficiente aí. Tudo bem? Vocês vão analisar o que acontece no exercício. Tá bom? Vamos lá, ó. Primeiro passo, os dados que eu tenho aí. Eu tenho o raio, eu tenho a massa e o coeficiente de atrito estático, certo? Vou anotar o que eu tenho. Massa, 1.000 kg. Coeficiente de atrito estático, 0,45, né? O que mais que eu tenho no exercício? O raio vale 50 metros e a gravidade que vale 10. Então, esses são os dados que eu tenho no exercício. Certo? A dó de gravidade não tem, isso mesmo. Vamos lá, gente, presta atenção no seguinte. Então, o primeiro passo, gente, é achar quanto vale essa força de atrito. Tá? Aí eu falo assim, mas o carro está andando. Se ele está andando, o atrito tinha que ser cinético. O atrito estático é o quê? É a força que o carro segura o carro. É a força que é o que segura esse carro. Certo? Então, eu vou calcular quanto vale esse atrito. A minha resultante das forças vai ser igual a esse atrito. A resultante das forças vai ser igual a esse atrito estático. Certo? Quer dizer, ele segura esse carro. Fala que segura esse carro na pista. Então, ele está segurando o carro na pista. Então, minha resultante vai ser igual ao atrito estático. Beleza? Vamos lá, como é que eu acho o atrito estático? Lembra? Vimos lá na apostila 3. Atrito estático, mi estático vezes a normal. Meu atrito estático vai ser igual a 0,45 vezes normal. Se o carro está apoiado no chão, essa minha normal vai ser igual ao peso. Certo?
E o peso vai ser massa vezes a gravidade. Então, a massa vale 1000 e a gravidade vale 10, certo? Aqui eu posso tirar 2 zeros daqui para ficar 45, certo? E vai ficar 45 vezes 100. Meu atrito estático vale 4.500 newton. Beleza. Se eu achei o atrito estático, eu achei a resultante, que é a mesma coisa. Se eu achei a resultante, eu consigo achar a aceleração. Resultante é massa vezes a aceleração centrípeta. Portanto, a aceleração passa a massa para o outro lado, né? Vai ficar a resultante sobre a massa. Então, vai ficar 4.500, né? Dividido por 1000. Corta aqui. Minha aceleração, 4,5 metros por segundo ao quadrado, certo? Esse é o valor da minha aceleração. Se a pergunta fosse qual é a aceleração centrípeta, seria essa a resposta. 4,5 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Mas a pergunta é qual é a velocidade. Nós vamos achar daqui a pouquinho, tá bom? Façam até aí, vamos lá. Vamos lá, continuando, deu para copiar já, né? Tem um tempinho já. Vamos lá, então. Então, voltando, a pergunta então é qual é a velocidade, né? Pergunta do exercício, a velocidade máxima de segurança aí, para essa pista, certo? Aí vamos lá. A aceleração, como eu tenho V, a forma que tem a velocidade, eu tenho duas, né? Eu tenho V igual a W vezes R, e eu tenho a da aceleração que fala que é V ao quadrado sobre R, tá bom? Vamos lá, eu tenho a aceleração que vale 4,5, eu tenho um raio, né? Certo? Eu tenho o meu raio aqui, tá bom? Vamos lá, passo o raio para cá, vai ficar V vai ser igual, certo? O quadrado vem na forma de raiz, lembra? Aqui, ó, quadrado vem na forma de raiz, né? Então vai ficar a aceleração que é 4,5 vezes o raio que dá 50, bom? Então minha velocidade vai ser igual, tá? 4,5 vezes 5, 4 vezes 5 dá 20, dá 22,5. Com 0 vai dar 225, é isso? Tá bom? Façam aí, vamos lá. Finalizem aí. Vocês estão usando a calculadora, eu estou sem calculadora agora. Vocês vão finalizar aí, vamos lá? Mas isso mesmo, dá 225, dá 15, isso mesmo. Dá 15 metros por segundo, tá? Isso mesmo. Tá? Então aqui, ó. 4,5 vai dar 22, 4,5 vezes 5 dá 22,5, com mais um zero dá 225. Raiz quadrada 225, 15 metros por segundo. Certo? Ainda não acabamos. Por quê? As placas aqui no Brasil não trabalham com essa unidade de medida, né? Logo, né? 15 vezes 3,6, certo? Isso aqui vai dar 54 km por hora. Então, essa placa, tá bom? Essa placa é 54 km por hora. Certo? Tá bom? Que geralmente placa não vem. Dou uma dica para vocês. Ele vai dissertar num exercício desse e fala de placa, tudo, e não é alternativo, mas no final passa para quilômetro, que a nossa unidade de medida usual é quilômetro por hora. Tá bom? Certo? Então, 15 metros por segundo, multiplicando aí por 3,6,
15 vezes 3,6, 54 km por hora. Beleza? Tá bom? Então, gente, ó, a aula de vocês vai até aqui, tá? Bem tranquilinha essa aula de movimento circular. Então, dessa aula vai ficar 2 exercícios, tá, gente? Exercício 1 e exercício 2. Então, vai ficar um pouco mais, ela ficou um só, né? Outra aula ficou um exercício só, essa aqui ficou mais 2. Então, são 3 exercícios juntando as 2 aulas, tá? Vocês vão fazer exercício 1 e 2 e a tarefa mínima dessa aula também. Essa aula vem com certeza cair na prova de vocês, certo? Tá bom? Então, não esqueçam, tá? 2 exercícios, 1 e 2, mais a tarefa mínima dessa aula, beleza? Falou, galera. Até mais. Até a próxima. Um abraço para todos. Fui.